Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. O São Caetano é o novo líder isolado da Série A4 do Campeonato Paulista. Terminou agora há pouco, neste domingo, dia 9 de março, a 12ª rodada. Faltam só 3 rodadas dessa primeira fase para conhecermos os 8 primeiros classificados, os 8 primeiros colocados que garantem classificação para a sequência da competição, e os 2 últimos que são rebaixados. 2 últimos não. Porque o Matonense, a querida Matonense, gente, 1 ponto em 12 jogos. 1 ponto. Nessa rodada estava ganhando por 2-0 do Nacional e perdeu de virada. E aí também já desabou. Verdade seja dita, a gente vinha rodada após rodada situando a colocação, a última colocação sempre da Matonense, sem reação. Aliás, se você contar as outras competições já disputadas, faz 30 jogos que a Matonense não ganha. É parceria daqui, é parceria de lá, é empresa daqui, é empresa de lá, enfim. Uma vergonha. Neste ano, a Matonense sequer jogou em Matão. Seu estádio não foi liberado, tomou um WO na primeira rodada e depois passou a jogar em Taquaritinga. Não tinha outra saída, É cair e ir lá para Bezinha. É uma pena. Em relação aos 8 classificados, olha, gente, faltando 3 rodadas, ninguém está classificado. São Bernardo agora é líder. União Barbarense, que era líder na rodada passada, caiu para a 2ª colocação. Taquaritinga subiu uma posição, agora é 3º. O Paulista, que foi líder, agora é 4º. Nacional, 5º. Colorado, 6º. Joseense, 7º. Araçatuba, 8º. Os 8 times que estavam na rodada passada, na 11ª, continuam nessa 12ª, só alternando algumas posições, como São Caetano, que passou a ser líder, certo? Bom, vou falar de tudo isso. Antes de mais nada, quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, Ative o sininho, gente. Por exemplo, já fiz o vídeo da Bezinha. Daqui a pouco eu vou fazer outro com treinadores, com contratações, aquelas coisas todas. Mas já fiz regulamento, os 15 times participantes, já tem vídeo aí. Só você ir lá, vai na playlist lá que você vai ver da Bezinha, já tá lá. Já fiz o vídeo da Série A2, acabou a primeira fase da Série A2. Já temos os 4 confrontos das quartas de final. Já tá tudo lá. Agora estou gravando a Série A4. Hoje ainda vai ter um jogo da Série A3. Amanhã cedo eu já coloco para vocês tudo que está acontecendo na Série A3. Certo? Então vamos lá. Por que o São Caetano é o novo líder? Porque o Barbarense, União Barbarense, era o líder isolado. E ontem à noite, sábado, dia 8, os 2 entraram em campo. O União Barbarense e o São Caetano. O São Caetano fez um jogo com Barretos para só 459 pessoas lá na cidade de Barretos, com poucas emoções, O São Caetano, que tem o artilheiro isolado da competição, o Fábio Azevedo, com 11 gols, também não brilhou. O Barretos, que estava precisando da vitória para poder ficar ali próximo do G8 ou até entrar no G8, também nada brilhou. Nem o time do Wilson Tadei, o Barretos, nem o time do Carlinhos Alves, do São Caetano. Foi um 0-0 horroroso. Mas esse ponto foi providencial porque o Barbarense, União Barbarense, que era líder, abriu o placar com o Lucas Lotto e perdeu do Vossen em Assis por 2-1. Para o Vossen, que estava na zona de rebaixamento, a vitória é o único resultado que interessava. Não é à toa que o Lucas Lotto, num passe do Daniel deu um lançamento, ele driblou o zagueiro, driblou o goleiro, entrou quase com bola e tudo. Fez 1-0 aos 16 do primeiro tempo. Mas ainda no primeiro tempo, num chute rasqueiro de fora da área, o Diego empatou. Veio o segundo tempo, eu até entendo, vem dos melhores momentos, entendo que o União Barbarense criou as melhores oportunidades, o Vossen também. Mas o Vossen foi contundente, principalmente quando o chileno acerta uma paulada no ângulo aos 38 do segundo tempo, decreta a virada, e aí essa virada do Vossen fez o seguinte: União Barbarense tinha mesmo os 23 pontos do São Caetano, ele ficou nos 23. O São Caetano, que tinha 23 e empatou, foi para 24. Então, o São Caetano é o primeiro com 24, o União Barbarense agora é o segundo com 23. O Vossen, ao vencer, o Vossen subiu, olha como ele subiu, estava na zona de rebaixamento, saiu de 8 pontos, foi para 11, 13º. Subiu ali 2 posições. Saiu da zona do rebaixamento faltando 3 rodadas e empurrou a Penapolense.
O Penapolense agora voltou para a zona de rebaixamento. E o Barretos, com 15 pontos, ele está 3 do G8, continua sonhando, claro, mas vai ficando um pouquinho mais complicado, né? Mas ele tem 15 e o oitavo Araçatuba tem 18. Então, claro, entre eles tem Inter e Bebedouro com 17, mas com 9 pontos a serem disputados, o Barretos continua na briga, certo? Bom, quem subiu uma posição de quarto para terceiro foi o Taquaritinga. Vem crescendo, hein? Taquaritinga, do Diego Souza, vem crescendo, foi jogar com o São Carlense lá na cidade de São Carlos e acabou vencendo por 2-1. Matou o jogo no primeiro tempo, quando o seu artilheiro, vice-artilheiro da competição, o Marcos Paulo, fez 2 vezes, aos 16 e aos 42. Primeiro tempo foi para o intervalo com 2 gols, 2 do Marcos Paulo. O Marcos Paulo chegou a 10 e está só 1 atrás agora do Fábio Azevedo do São Caetano, que não marcou. Então o Fábio Azevedo tem 8 do São Caetano e o Marcos Paulo agora colou. Agora ele tem 10, segue na vice-artilharia, mas colou de vez. Veio o segundo tempo, o Grêmio São Carlense, que verdade seja dita, né? Ele vem lutando para não cair o campeonato inteiro. Não vem lutando pelo G8, está distante, para mim não tem condições, embora a matemática me desminta. Enfim, o São Carlense ainda acabou descontando com um gol de cabeça do João Vitor aos 10 do segundo tempo. Mas por mais que insistisse, segurou a onda do Taquaritinga, conquistou os 3 pontos. Taquaritinga agora é o terceiro colocado, subiu uma posição, os mesmos 23 pontos do União Barbarense e 1 atrás do líder São Caetano, hein? Tá ali na briga pela liderança também. E essa derrota, o São Carlense continua na 12ª colocação com 11 pontos, só a 2 do Penapolense, que está na zona do rebaixamento. Então preocupa a situação do São Carlense para lutar contra o rebaixamento, hein? O Paulista, líder, veio líder, invicto, 8, 9 rodadas, tudo invicto, não perdia de ninguém. De repente, as 4 últimas rodadas, ó. É verdade que ele tem 23 pontos. Os mesmos 23 do Taquaritinga, que é o quarto, ele está em quinto. Os mesmos 23 do Barbarense. Não, ele está em quarto, desculpa. O Paulista é o quarto. Os mesmos 23 do Taquaritinga, que é os terceiros. Os mesmos 23 do União Barbarense, que é o segundo. E 1 a menos só que o São Caetano. Óbvio que ele está na briga pela liderança. Mas vem numa queda aí, hein? O Fausto vai ter que dar uma olhada ali e tal para ver o que está acontecendo com o Paulista, porque jogando com o Araçatuba, verdade seja dita, essa partida foi na sexta-feira, quando abriu essa 12ª rodada, né? O Araçatuba trocou de treinador, trouxe o Wallace Lemos, está lutando e está continuando ali dentro do G8 e tal, mas foi um jogo truncado, um jogo ruim, que tanto o Fausto Dias, o técnico do Paulista, quanto o Wallace Lemos do Araçatuba entendem e sabem que o jogo foi muito ruim, o 0-0 tá de bom tamanho. Bom, 0-0, Paulista com 23 é o quarto, tá dentro do G8, Araçatuba com 18 tá dentro do G8, mas 1 pontinho só acima da Inter de Bebedouro, hein? Não pode vacilar mais, hein? O Araçatuba que também brigou pela liderança no início e também, que nem o Paulista, ó. Mas enfim, os dois permanecem. Quem conseguiu uma vitória histórica, porque estava conseguindo uma derrota vexatória, foi o Nacional. O Nacional foi pegar o coitadinho do Matonense, né? Tá falando pra vocês que é rebaixado. E logo no primeiro tempo, com um gol do Luiz, uma falha bizonha do goleiro Luizão. E depois um gol do Bolt. O Bolt, prestem atenção vocês, outros clubes aí, hein? Matonense é o saco de pancadas, 1 ponto e tal, mas o Bolt já deve ter uns 5, 6 gols. Num time ruim, vale a pena ficarem de olho no Bolt. Bom, Luiz aos 12, Bolt aos 43, 2-0, a lanterninha matonense terminou o primeiro tempo vencendo. Rapaz, a torcida, 208 pessoas só lá aqui na capital, na Comendador Souza, começaram a pressionar, veio o segundo tempo e o Nacional foi e nada. 10 minutos do segundo tempo, 2-0. 20 minutos do segundo tempo, 2-0. Até que aos 27, pênalti para o Nacional, o Ronald cobrou e fez 2-1. A partir daí, degringolou a Matonense. Nacional, que já estava em cima, acabou empatando de cabeça com César Augusto aos 34. E 2 minutos depois, num contra-ataque, o Paulo Vitor fez 3-2 e vitória fantástica. Derrota que rebaixa a Matonense, faltando 3 rodadas, a Matonense com 1 pontinho só caiu.
E o Nacional subiu uma posição de sexto para quinto, tem 21, tá brigando pela classificação, tá sonhando com acesso ainda, certo? Bom, quem também subiu 2 posições de oitavo para sexta foi o Colorado Caieiras, hein? Colorado Caieiras, principalmente depois de vencer o Paulista, que era líder, também, aí ele vem subindo. O time do Vagnão, lá, o treinador, pegou o Jabaquara. O Jabaquara, nesta competição, é meio que coitadinho. Apanha, soma uns pontinhos, tá lutando só para não cair, né? E depois, no primeiro tempo, que foi 0-0, o Jabaquara conseguiu segurar a pressão do Colorado. O Misael, cobrando o pênalti aos 23 do segundo tempo, abre o placar, e a partir daí desesperou o Jabaquara, tentou sair, estava jogando pelo 0-0, tentou sair desesperadamente, e o Lobato, aos 35, matou o jogo. Colorado, 3 pontinhos a mais, agora vai a 20, subiu do oitavo para sexto, tá também se credenciando a subir. Vamos lembrar que o ano passado, na Bezinha, o Paulista foi o campeão, subiu para essa 4. O Colorado foi o vice e subiu também. Então os dois que subiram da Bezinha estão ali no G8, brigando para se classificar e com boa a gente pode falar, campanha, certo? E no caso do Colorado, venceu, então subiu 2 posições, e o Jabaquara permaneceu na 11ª colocação com 11 pontos, mas só tem 2 a mais que o Penapolense, que está na zona do rebaixamento. Precisa tomar cuidado para não voltar para lá o Jabuca, hein? Já quem está dentro do G8 o tempo todo, mas vem caindo um pouco por sucessivos empates, é o Joseense. O Joseense empatou mais uma, foi aos mesmos 20 do Colorado Caieiras, mas nos critérios ele passa a ser o 7º. Ele era o 5º, ele caiu para 7º, mas a competição inteira, o Joseense do meu amigo Augusto Ambrogi está dentro do G8. Isso é o que importa. Bom, o Joseense nessa rodada foi jogar com a Inter em Bebedouro, a Inter fora do G8. Se vencesse o Joseense, entrava e tirava o Joseense. Então, até por isso que o empate você não pode reclamar. Mesmo porque, no primeiro tempo, com 1.020 pessoas pagantes lá em Bebedouro, apoiando a Inter, e o Gênesis, com cruzamento do Kiko, fez 1-0, e o Inter de Bebedouro do meu amigo Edson Vieira estava entrando no G8. Aí o Augusto Ambrogi fez suas substituições, veio para o segundo tempo. O Iago, que faz muitos gols também, muito bom jogador, né? Depois o Cliver mandou uma bola no travessão, né? Num contra-ataque, o Iago foi lá e fez 1-1. Resultado importante para o Joseense. É verdade que caiu 2 posições, mas ele se manteve com 20 no G8 e continuou o Inter de Bebedouro com 17, 1 a menos que o Araçatuba fora. Então, fora de casa, com um time que brigava pelo G8, você não pode reclamar do resultado. Então, 20 pontos, Joseense, 7ª colocação. E o Araçatuba, que empatou lá na sexta-feira, fecha o G8 com 18. São Caetano, 24, União Barbarense, 23, Taquaritinga, 23, Paulista, 23, Nacional, 21, Colorado, 20, Joseense, 20, Araçatuba, 18. Esse é o G8. Colado o Inter de Bebedouro, que empatou com o Joseense, tem 17. E muito próximo ali, o Barretos, que empatou também, tem 15. Então esses estão ali. Agora, Jabaquara com 11, 11º, que perdeu. São Carlense com 11, que perdeu. Vossen, que venceu com 11. E o Audax, que neste domingo arrancou o empate 2-2 com o Penapolense em Penápolis, foi a 11 e junto com Jabaquara, São Carlense e Vossen, tá fora. O Penapolense com esse empate 2-2 com o Audax, com 9, mais uma vez voltou. E olha que o jogo foi cheio de emoção. Começou o jogo, escanteio, cobrança de escanteio, o Prates de cabeça faz 1-0 para o Audax. Meio que assimilou o golpe e 3 minutos depois, o Leozinho, num passe, recebeu um passe, driblou e tal, pênalti. E não, da marca do pênalti, fez o drible e tal, da marca do pênalti, empatou com 3 minutos. E com 11 minutos, sofreu o pênalti e o Leozinho cobrou e 2-1. O Penapolense nesse momento estava saindo e estava empurrando o Audax. Aí no segundo tempo o Audax foi, o jogo ficou aberto, daí chegou a hora, ficou fechado, daí ficou aberto. Só 176 pessoas em Penápolis, a torcida largou o Penapolense, que pena, hein? Aí o Prates de novo, num belo voleio, empatou o jogo, melhor para o Audax. Pontinho precioso, o Audax é o 14º, primeiro fora da zona do rebaixamento,
mas ele tem os 11 do Vossen, do São Carlense e do Jabaquara. E tá fora. Respirando, a próxima rodada joga em casa. O Penapolense, que jogou em casa, foi para a zona do rebaixamento, o que é preocupante, já que agora só tem uma vaga em disputa nas 3 últimas rodadas, já que o Matonense caiu. Artilharia. Então, Fábio Azevedo não marcou de São Caetano, mas segue artilheiro isolado com 11. Marcos Paulo Taquaritinho marcou 2 vezes, foi a 10, colou. E aí você tem o Gustavo Índio do Nacional com 6, que não marcou. E o Daniel do União Barbarense, que deu o passe do gol, mas não marcou, também com 6 gols. E finalizando o nosso vídeo da Série A4, vamos falar da próxima rodada, hein? A 13ª, a antepenúltima, que começa na terça-feira e acaba na quarta. Terça agora, dia 11, e quarta, dia 12, a gente tem a antepenúltima rodada. Terça-feira, a Matonense, que não joga em Matão, joga em Taquaritinga, já rebaixada, recebe o Vossen. Para o Vossen é o jogo da vida, porque o Vossen está fora da zona de rebaixamento, tem 11 pontinhos, se vence a rebaixada, como todo mundo venceu, só um time empatou, olha, o Vossen, então jogo da vida para o Vossen e para a Matonense, tanto faz, não joga nem mais em casa, coitadinho, o que fizeram com a Matonense? Bom, aí na quarta-feira, 3 horas da tarde, aí a gente começa a ter uns jogos importantes, por quê? Joseense, que também não joga em São José dos Campos, está jogando em Taubaté. Joseense pega o Araçatuba, porque é importante. Joseense é o 7º com 20, Araçatuba é o 8º com 18. Quem perder, se a Inter de Bebedouro vencer, pode perder a vaga no G8. Então é um jogo importante, até para um deles, quem vencer, dar uma bela sossegada no G8, mas o empate pode ser que deixe até os dois. Enfim, vamos aguardar mais jogo importante de G8, Joseense e Araçatuba. 15 horas, União Barbarense, vice-líder, de olho na liderança de novo, pega a Inter de Bebedouro, que é a 9ª colocada. Precisa vencer para poder entrar. Se vencer, ela entra. Qualquer resultado do Joseense e Araçatuba, se o Inter de Bebedouro vencer, ela entra. Olha como é importante. Mas vai pegar um time muito bem estruturado, vice-líder do campeonato, grande campanha, e que vem de derrota, tá mordido. Jogão também, hein? Quarta-feira às 15 horas. Joseense e Araçatuba, 2 times de G8. União Barbarense em busca da liderança de novo. O Inter de Bebedouro em busca do G8. Olha que jogão. 15 horas também, o Taquaritinga, 3º colocado, pegando o Paulista, o 4º. Os dois com 23 pontos. Olha que jogão de G8. Jogão, hein? Aí a gente vai para as 19 horas de quarta-feira, dia 12, quando o São Carlense, para se afastar da zona do rebaixamento, em casa, em São Carlos, pega o Colorado estabilizado no G8 e querendo antecipar sua classificação. Jogo importante pelos extremos da tabela. 20 horas, o líder São Caetano entra em campo para jogar com o Jabaquara, ameaçadíssimo com a zona do rebaixamento. O que vai acontecer? Veremos, veremos e veremos, certo? 20 horas também, o Audax, desesperado para sair da zona do rebaixamento, vai pegar o Nacional, o seu vizinho Nacional, Audax de Osasco, o Nacional ali da Zona Oeste, pertinho, né? Zona Oeste da capital, é bem perto. Jogo importante, porque o Jabaquara quer fugir da zona do rebaixamento, né? Ou, desculpa, o Nacional quer consolidar e garantir a classificação. Se o Nacional vencer, provavelmente se classifica. E o Audax precisa se afastar da zona do rebaixamento. E às 20 horas, o Barretos, ainda sonhando com o G8, vai pegar o desesperado Penapolense dentro da zona do rebaixamento. Olha que jogo importante. Veja que a rodada vai se afunilando e vai ficando cada vez mais decisiva. Eu vou acompanhar tudo na terça-feira e na quarta e prometo para vocês que eu volto com todas as novidades na próxima quinta-feira, dia 13, contando essa antepenúltima rodada, 13ª da Série A4. É isso aí, forte abraço a todos, até lá!